Oi, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite. Como que vocês estão? Mais uma vez, espero que vocês estejam bem. E hoje a gente vai continuar a nossa unidade 4. Continua muito frio nessa Londrina. Tá chovendozinho agora à tarde. Um clima excelente pra gente dormir o dia inteiro, a tarde toda, assistindo uma série, comendo uma pipoca. Mas a gente vai falar dos diferentes modos de produção capitalista, especialmente nas experiências de racionalização do trabalho. Na aula passada, a gente começou a falar sobre isso, a gente viu sobre o sistema taylorista-fordista, e na aula de hoje a gente vai continuar esse assunto, terminando a unidade, e vai tratar um pouquinho sobre o toyotismo. Eu tô com a voz um pouco fanha, mas agora a gente tem um microfone novo para isso, né? Espero que seja, que dê para ouvir normalmente. Bom, vamos lá. Então, só para a gente relembrar um pouquinho, a gente viu na aula passada o sistema taylorista-fordista, e a gente viu como esse modelo de organização foi um sucesso, aumentando a produção e o lucro significativamente aí, né, o lucro da burguesia. E a gente também viu que esse tipo de sistema e organização de produção se expandiu nas economias capitalistas durante todo o início do século XX ali, né? Então a gente está falando do começo dos anos 1900 até os anos 1970, que é onde ocorre a transformação que a gente vai falar nos dias de hoje. E esse sistema de organização de produção, ele vigorou principalmente nas indústrias de automóveis e eletrodoméstico. Se vocês lembrarem, a gente está falando aqui daquele período do American Way of Life, então, onde as produções eram feitas em massas com base nesse modelo taylorista-fordista, mas que tinham essas propagandas de eletrodoméstico. Inclusive, a gente vai falar um pouquinho mais, já vou dar um spoiler sobre isso nas aulas de padrão de beleza e tudo mais. Mas onde tinham aquelas propagandas e os Estados Unidos era uma referência, né? O Brasil sofre muita influência desses eletrodomésticos, com a chegada da TV depois, enfim. Mas era esse contexto que o Taylorismo e o Fordismo se expandiu aí. Depois vem aquela crise de 29, lembram? Mas esse sistema continua vigorando e justamente a crise de 29, se a gente lembrar, aqueles estoques, enormes estoques do Fordismo, lembra? Produção em massa, padronizado. Então, isso quebra a indústria, né? Mas nesse contexto que o Taylorismo e o Fordismo, eles se expandem e vai vigorar aí como sistema de organização da produção até os anos 1970, alguma coisa, tudo bem? É importante falar também que o Taylorismo e o Fordismo, ele se alia ao estado de bem-estar social da época que investia na economia. Então, as pessoas tinham um certo bem, um poder aquisitivo para comprar bens de consumo, né? Nessa época que os carros começam a ser vendidos amplamente. Então, é disso que a gente está falando. Bom, então, como eu disse, o Taylorismo e o Fordismo vai vigorar até aí 1970, até que ocorre uma reestruturação produtiva. E vamos parar um pouquinho para falar sobre a reestruturação produtiva. É, esses momentos de reorganizar a produção, eles são bem característicos da sociedade capitalista. Eles funcionam como elementos estruturais da sociedade capitalista. Por quê? Porque já que o capitalismo ele prevê a acumulação de lucro, né, para manter o sistema, é sempre necessário que ocorra uma reorganização nas formas de produção
com o intuito de gerar mais lucro. E isso acontece geralmente através de uma transformação tecnológica que vem, e a gente fala um pouco sobre o desemprego estrutural. Então, vem uma máquina com o intuito de gerar mais. Como sempre, vem uma máquina com o intuito de gerar mais lucro, aumentar a produção. E aí ocorre aquela questão do desemprego estrutural. Ou é uma transformação cultural, uma transformação social, política, ou todos esses elementos juntos que se complementam. Então, a gente vê hoje, vai ver lá no Bauman mais para frente, que essa sociedade é conhecida como a sociedade do consumo. E por que que o consumo se tornou tão forte hoje em dia? Por que que a gente consome tanto? O que que aconteceu? Para isso vigorar de tal forma na sociedade, né? Para isso estar tão presente na nossa sociedade, uma mudança é necessária culturalmente. Então a gente passou a valorizar mais as roupas, talvez, não sei, suposições, mas a gente vai falar disso mais para frente. Mas a gente tem uma maior valorização das marcas. Então, nesses momentos de reestruturação produtiva, sempre ocorre uma transformação tecnológica, social, política, cultural, tudo bem? E também é importante a gente perceber que, geralmente, essas reestruturações produtivas ocorrem em um momento de crise econômica. Porque se tem uma crise econômica, significa que está tendo uma redução da lucratividade do sistema capitalista. Então, é necessário que se encontrem meios de contornar, de reorganizar a produção para o sistema capitalista voltar a funcionar e, assim, voltar a gerar lucro. Tudo bem? As reestruturações produtivas, então, elas são um meio para que o sistema capitalista continue se reproduzindo, continue existindo. Então, que transformações são essas que existiram para impulsionar e criar outro modelo de produção? Eu estou falando da crise do petróleo que ocorreu na década de 1970, aconteceu lá no começo de 1973 e vai até o comecinho da década de 80, sofrendo as consequências, né? Vocês vão ver melhor na geopolítica como foi essa crise do petróleo. E também, junto a isso, tinham sucessivas valorizações e desvalorizações do dólar. Então, essa instabilidade econômica gerou um grande alerta nos investimentos produtivos industriais da época, que desde então existiam nos sistemas capitalistas centrais, né? Nos países capitalistas centrais, desculpa. Então, a crise que atingiu o capitalismo nesse momento, a partir da década de 1970, criou um ambiente favorável para o surgimento de mudanças que representaram o afastamento radical dos princípios tayloristas e fordistas, e vão gerar outros modelos de produção econômica caracterizados como pós-fordismo. Então, nesse novo contexto, a produção em larga escala, naqueles modos de produção verticalizados que a gente comentou na aula anterior, com aquelas esteiras, né? Com trabalhadores hiper especializados em uma única função, que eram facilmente substituíveis, entrou em decadência. E isso fez surgir o interesse especial por experiências alternativas em relação à organização do trabalho e da produção industrial, já que essa não estava mais funcionando. E foi aí que surge um dos mais polêmicos e ousados sistemas de produção da época, o toyotismo, como a gente vai falar hoje, e ele é desenvolvido primeiramente na fábrica da Toyota, lá no Japão, e ele é desenvolvido primeiramente em 1950, mas ele só fica conhecido e vai ganhar força e influência nos outros países capitalistas, em outros modelos de produção lá na década de 70, 20 anos depois, então. Então, aqui esqueci de passar o slide, mas como eu disse para vocês,
tem essas informações que a gente acabou de comentar. E o que consiste, então, no toyotismo? Esse modelo ele vai flexibilizar a produção. O que antes era produzido em larga escala, em massa, todos os produtos iguais, ele vai flexibilizar. Além disso, como eu disse, teve um alto investimento tecnológico que substituiu a mão de obra trabalhadora. Lembra, antes eram muitos funcionários, então o toyotismo substitui isso através da tecnologia. Além disso, a organização da produção e da entrega também modificaram. Em vez de produzirem inúmeros produtos e montar inúmeros estoques e tudo mais. Houve uma redução do estoque, era só o suficiente para se produzir, então é similar com a ideia de quando a gente compra, similar, pelo amor de Deus, é só para a gente exemplificar. Mas quando a gente faz um pedido numa loja online hoje em dia, ela vai entregar para você depois que você pagou e tudo mais. Não necessariamente quando a gente faz uma encomenda, né? Não necessariamente tem lá um estoque enorme esperando para vender. Por isso que essa ideia de personalização do produto. E com essas inovações tecnológicas, o produto também ganha uma qualidade maior. Então, o toyotismo ele vai promover a passagem dos sistemas de produção estáticos para os flexíveis. Assim, ele podia dar conta desses pedidos, né, já que eles seriam feitos a partir de uma encomenda, de uma quantidade específica, então não tem o risco de não vender o que está no estoque feito especialmente para um único cliente, essa ideia de personalização. E essas qualidades se adequavam perfeitamente aos objetivos daquele cenário de crise. Nessa lógica, fica conhecida o sistema Just in Time. O que é isso? Trata-se de um sistema de coordenação das entregas dos produtos ou das matérias-primas para a produção. Isso quer dizer que faz parte de um sistema de terceirização, já que você não precisa estocar todos os produtos. Não faz muito tempo que a gente conversou sobre a terceirização, né? Mas essa produção sobre demanda permite que a empresa venda o produto antes dela fabricar. Então, assim, eu posso comprar as matérias-primas e o que eu preciso de outros lugares, de outras empresas. Eu posso terceirizar esse processo de produção. Eu não preciso comprar todas as matérias-primas, entendem? Então, eu vendo o produto sob encomenda antes de eu produzir. E assim, eu não corro risco, como eu disse, de perder todo aquele estoque pronto. Enquanto no sistema taylorista, fordista, a gente tinha aquele trabalhador extremamente especializado, é, que sabia fazer uma única função, apertar o parafuso, lembram? O toyotismo desenvolve a figura do trabalhador polivalente ou multifuncional, aquele que tem que saber várias funções para trabalhar nesse sistema. Mas esse tipo de trabalhador ainda gera alienação, já que lembra a alienação do trabalhador quando ele não se reconhece no produto final, já que ele continua sendo explorado e ainda não domina todo o processo produtivo e nem tem os meios de produção. Então, basicamente, o que muda do Taylorismo, Fordismo para o Toyotismo é especialmente essa automação da produção, a substituição das antigas máquinas por robôs e máquinas sofisticadas, porque assim você poupa ainda mais o tempo do trabalho, do trabalhador, né? E gera mais lucro. Então, as consequências disso para a classe trabalhadora, além dessa desmobilização do movimento de classe, e dos sindicatos que asseguram os direitos e tudo mais, é o crescimento em massa do desemprego. E quando a gente tem desemprego, a gente está falando de pessoas
que não estão recebendo salário, então também tem uma redução do poder de compra. Então, se por um lado o toyotismo provocou um grande aumento da produtividade do trabalho e do lucro, por outro, ele mantém o mesmo nível de controle sobre o trabalhador e, além disso, ele contribui para a sua desmobilização política. E, paralela a essa transformação na produção, o que ajuda a fomentar esse modelo e disseminá-lo nas sociedades capitalistas, né, com grande força, é o avanço da economia neoliberal, como a gente falou na aula de terceirização, aquela aula são as consequências desse processo nessa época. Então, com esse avanço de um Estado que antes tinha uma forte intervenção na sociedade, mas já que a gente está falando de neoliberalismo, a gente está falando de um governo, de um Estado mínimo, um Estado que atua o mínimo possível na economia, a gente também tem nesse cenário, então, um número de cortes de servidores públicos, a gente tem um aumento das privatizações estatais, então a gente tem uma grande flexibilização de leis trabalhistas, a gente tem o aumento da terceirização e precarização do trabalhador, uma intensificação da exploração desse trabalhador, como a gente conversou naquelas aulas. Então, o desenvolvimento da economia neoliberal também foi fundamental para o desenvolvimento e para essa força da reestruturação produtiva que o toyotismo gerou nesse contexto. A gente vai ver um vídeo agora, ele tem 17 minutos, mas a gente não vai ver tudo. Só vou passar um trechinho para vocês compreenderem como era essa lógica toyotista. Lembrem do vídeo da Ford e do vídeo do Tempos Modernos que eu passei na aula anterior. Comparem, vejam as diferenças, percebam as diferenças da produção, na forma de organização dessa produção, tá bom? Na linha de montagem, os veículos são montados num fluxo harmônico como uma correnteza sem qualquer vestígio de desajuste. É o resultado da transmissão de geração em geração do espírito de pesquisa e criatividade na fabricação de produtos precisos para a sociedade, combinado à persistência em preservar a importância do ato de produzir. O sistema Toyota de produção, elaborado para entregar o melhor produto aos clientes dentro do prazo, eliminando totalmente os desperdícios, é um sistema japonês que tem como dois pilares de ideologia automação com parada automática em situação anormal e just-in-time. Atualmente é propagado mundialmente como um excelente sistema de produção, o sistema Toyota de produção. Agora vamos apresentar a sua origem e o caminho que percorreu o sistema Toyota de produção, o que mostrou sua eficácia mundial. Aí então o ONU percebeu que para colocar em prática o conceito de just-in-time e ainda mais elevar o seu nível, seria necessária uma virada na maneira de pensar. Após muita pesquisa, a ONU idealizou um método inspirado no sistema de supermercado, onde o processo posterior buscasse o material no processo anterior. A partir do sistema antigo, em que o processo anterior de fundição entregava as peças ao processo posterior na fábrica de usinagem, foi feita uma inversão de 180 graus, onde o processo posterior buscaria, na fábrica de fundição, apenas a quantidade necessária e, no momento necessário, as peças no processo anterior. E a fábrica de fundição, por sua vez, produziria somente as peças que tivessem esgotadas. Ainda para saber qual peça a fábrica de usinagem deveria buscar, colocou-se uma informação, ou melhor, um Kanban de retirada, que era recolhido ao utilizar a peça usinada e quando ia buscar no processo anterior, levava este Kanban. Na fábrica de fundição foram colocadas informações, as quais eram denominadas Kanban de produção, para saber a que foi retirada pela operação posterior. Na fábrica... Bom, gente, o vídeo é bem legal para vocês compreenderem. Vejam, se possível, em outro momento. Eu sei que ele é comprido, mas vale a pena para quem
quiser realmente entender de perto, ele explica bastante. E aí eu pergunto, a gente está num momento de crise, por exemplo, né? Uma crise gerada por uma pandemia, com a chegada inesperada do Covid-19, que ninguém aguenta mais, mas a necessidade da gente se manter isolado gerou significativas mudanças, ao meu ver, na forma como a gente se relaciona, não é? E aí eu queria perguntar para vocês, quais são as mudanças significativas na sua perspectiva que o isolamento social proporcionou ou vai proporcionar? Na minha perspectiva, por exemplo, eu acho que a gente deu um salto gigantesco na globalização, é uma globalização que já existia em larga escala. Eu acho que a gente conseguiu comprimir mais ainda essa noção de tempo e espaço, porque a gente criou relações sociais, virtuais, né? Novas formas de se relacionar que antes a gente não pensava, mesmo com a internet. Como, por exemplo, os trabalhos via home office, muita gente vai continuar se tornou um trabalho definitivo, né? Não vão voltar porque isso beneficia o sistema. Estar em home office, você vai ter que pagar a sua própria conta de luz o dia inteiro, não é empresa. Você vai ter que pagar seu próprio café, sua própria bolachinha. Então, para o capitalismo, para as empresas, esse sistema de home office economizou uma quantidade de gastos que agora eles que agora não existe, né? E quem que tem que arcar? O trabalhador. O salário dele aumentou? Não. Então, a própria noção de aula virtual do Classroom, que eu acho que tem críticas inúmeras que vai ficar para uma outra conversa. Inclusive, eu acho que a gente só tem a perder substituindo com a total substituição das tecnologias digitais na nossa vida. Eu acho que isso só contribui para um aumento do lucro e a gente perde na qualidade da educação. A gente está vendo, né, agora, muito ruim essa aula gravada, essa falta de contato. Então, quais mudanças significativas você acha que esse contexto vai gerar? E essa forma de inserir as tecnologias foi, por exemplo, uma forma de reestruturar a economia, reestruturar a produção, né? O home office pensado através das tecnologias é uma maneira de parar e reorganizar como dar continuidade ao mercado diante esse contexto. E aí, para fechar a nossa aula de hoje, eu trouxe aqui um vídeo da Marilena Chaui. Ela é uma escritora brasileira, filósofa incrível, e é um vídeo de 4, 5 minutos que a gente vê. O que eu quero que vocês percebam, para além do desculpa, gente, juntei tudo, criei uma nova palavra, do toyotismo da aula de hoje, percebam, ela vai fazer uma síntese muito boa desse contexto neoliberal, da precarização do trabalhador e de toda a discussão que a gente vem fazendo até aqui. É muito importante, como eu já disse anteriormente, que a gente integre esses conteúdos, né? Que a gente consiga entender eles, como eles se relacionam e como eles se envolvem simultaneamente, né? Um processo tem relação com o outro. O processo de neoliberalismo impulsiona o toyotismo, por exemplo, que gera uma precarização do trabalhador e assim por diante. Então, prestem atenção nesse vídeo, é muito legal, eu também vou disponibilizar para vocês. O que marca o neoliberalismo é desmantelamento de todas as formas de social-democracia. Portanto, a derrubada da direção dos fundos públicos para os direitos sociais. Todos os direitos, né, sociais são abolidos pelo neoliberalismo, são transformados em serviços, eles deixam de ser direitos, eles são transformados em serviços e você compra e vende no mercado. A grande privatização neoliberal não é das empresas estatais. A grande privatização é
é a transformação dos direitos em serviços que você compra no mercado. Feito esse serviço, você vai precisar de uma ideologia que diga que isso é ótimo. Transformação. Gente, ela falou, se você vai precisar de uma ideologia, a gente vai ver ideologia mais pra frente, mas é essa transformação cultural que eu falei, que essas reorganizações promovem. Quando tem uma transformação, a gente precisa de algo que nos mova, a gente precisa de uma teoria que faça a gente acreditar. E aí diz que ela está falando da ideologia, que a gente vai ver em outras aulas. Essa transformação no pensamento social, essa transformação cultural, tudo bem? Que isso não poderia ser melhor. Qual é a ideologia que vem? A ideologia neoliberal é de que não existem classes sociais. Cada indivíduo é um investimento que a família faz. E esse investimento faz com que cada indivíduo pense a si próprio como uma empresa. Ele é o empresário de si mesmo. Ele acredita que ele vai em busca de um emprego e que ele negocia, que é isso que a PEC do fim do mundo fez, né? Que ele negocia de igual para igual com o empregador, porque o empregador tem uma empresa e ele é uma empresa individual que vai prestar serviços para uma empresa maior. E esse empresário de si mesmo tem que ter um plus, porque tem 1 milhão junto com ele indo procurar aquele emprego. Então ele precisa de um plus. Qual é o plus que ele tem? Ele tem que chegar na empresa para a qual ele vai prestar serviços. Ele não diz mais que ele vai trabalhar, ele vai prestar serviços. Lembra dos trabalhadores de iFood? Ou que a gente conversou da precarização, da terceirização, os novos colaboradores da empresa, hoje em dia é colaborador, não é mais trabalhador, colaborador, né? É como se fosse parte, é nosso parceiro empresarial. Isso porque ele é um empresário, ele vem com o diploma, com o seguro-saúde, com o seguro de aposentadoria. Depois, dependendo do grau da competição, ele fez um MBA. A família pagou para ele fazer um MBA. Depois, os tios disseram, olha, vai entrar bem na competição, a gente vai caprichar. Nós vamos te dar de presente de Natal um terno completo, uma gravata das melhores e um corte de cabelo. E ele vai. Ele vai porque ele é portador de um conjunto de elementos que garantem, primeiro, que ele não vai ser despesa nenhuma para a empresa que vai tomar os seus serviços e que ele tem condições de competir com os outros empresários de si mesmo em melhores condições. Então, o que você desenvolve é um individualismo levado ao ponto máximo, porque cada um se pensa como empresa de si próprio. Esse individualismo levado à competição no seu ponto máximo. E o desencargo por parte do Estado e por parte das empresas de todos os direitos desse sujeito. Porque ele tem que chegar com tudo prontinho. O diploma, o plano de saúde, o plano de previdência e, de preferência, algum currículo mais reforçado. Então, você corrói por dentro a classe trabalhadora. Os jovens trabalhadores não se veem mais como trabalhadores. Eles se veem como pequenos empresários que prestam serviços a uma outra empresa. E é por isso que a sociologia inventou que tem uma nova classe média. Porque o indivíduo se vê a partir dos critérios que eles dão para definir uma classe. Renda, profissão, escolaridade e consumo. E diz, então, que tem a classe A, B, C, D, E na sociedade. Cada um, em função desses critérios, se localiza e se considera ou B ou C. Portanto, se considera a classe média. Essa é a grande ideologia neoliberal. Da medianização da sociedade inteira, a perda da referência de classe social, o individualismo competitivo, a privatização de todos os direitos
E a ideia de que se você consegue todos esses elementos como empresa de si próprio, você entrou no campo da meritocracia. Isso se chama a meritocracia. Ou seja, fazer o indivíduo acreditar que tudo isso ele obteve por mérito próprio. E ele mergulha nessa exploração de cabeça erguida, achando que ele é parte do sistema. É uma tragédia. Muito bom, né, esse vídeo. Mas por hoje é isso, então. Espero que vocês tenham compreendido tudo que a gente conversou aqui, o taylorismo, o fordismo, o toyotismo,